Mateus, capítulo 24, verso 40. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim, ó: 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a hora da noite, aleluia, o ladrão viria. Repetindo aqui, mas entenda isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos demais servos da sua casa para lhes dar o alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. Então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Então o punirá severamente, lhes dará o lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Oramos ao Senhor. Senhor, para a glória do teu nome, estamos aqui, o Eterno, mediante a tua presença, como o Senhor já tem falado conosco sobre os louvores, diante dos louvores, continue falando agora, mediante a tua palavra. Estamos aqui, verdadeiro, para aprendermos com o Senhor, que a tua palavra venha ser rei e segurança para todos. Senhor Deus e Pai, em nome de teu Filho poderoso, Senhor Jesus, que assim pedimos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Se nós olhamos para essa palavra nessa noite, podemos dizer que seria uma mensagem até das últimas horas, os momentos finais que a igreja está vivendo na terra. É momento de nós termos muito cuidado conosco mesmo, ter um zelo para conosco mesmo. Quem advertiu? O próprio Senhor Jesus. São palavras de nosso Rei, Senhor Jesus, Ele mesmo que deixou essas palavras em Mateus 24, nós lemos a partir do verso 40, então diz assim, repetindo: 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. Muitas vezes as pessoas até pensam, eu mesmo por várias vezes pensei nesse assunto, por que um vai ser levado e outro deixado? Porque o que acontece na realidade é isso: um serve o Senhor, o outro não. O que serve o Senhor vai subir, o que não serve não vai subir. E se vamos ver, se os 2 forem cristãos fiéis ao Senhor, os 2 vão subir. Amém? Então aqui está o lado da segurança para nós. Em seguida diz: 2 mulheres estão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. A mesma situação, 2 mulheres trabalhando no moinho, uma vai ser levada e a outra deixada. Aqui se fala claramente daqueles que têm compromisso com o Senhor e dos que não têm. Os que têm compromisso com o Senhor vão subir para a glória. Por que fala um será levado e outro deixado? Porque a vinda do Senhor vai ser um momento muito rápido, um abrir e fechar de olhos. Não vai dar tempo para ninguém acertar aos olhos do Senhor. A pessoa que ficou, não vai dar tempo dela pedir perdão, já encerrou seu tempo, já ficou. Então por isso que a palavra diz que nós precisamos estar apercebidos, preocupados, cada dia com o reino do Senhor conosco, o reino do Senhor sobre as nossas vidas, que nós lutamos dia após dia para estar na presença do Senhor. Verso 42 diz assim: portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor.
Aqui se fala para nós, portanto, vigiem, nós não sabemos que hora que o Senhor Jesus vem. O que nós temos que fazer? Estar sempre atento, sempre cuidando de nossa vida espiritual na melhor forma, para que nós não corrermos o risco de sermos chamados para a glória do Senhor e perdermos essa tão grande salvação, essa tão grande oportunidade que o Senhor Deus nos deu de sermos seus filhos eternamente, de estar com Ele em glória, reinando. Nós falamos aqui domingo passado, atrasado, não me lembro direito, se falando claro das pessoas que aprovam que após a morte a vida, como citei, a situação de Moisés e Elias que apareceram no Monte da Transfiguração com o Senhor Jesus. Sabemos que após a morte há vida. Então nós temos que gerar em nós uma preocupação. O Senhor nos chamou, que nós ficamos atentos para esse momento glorioso. Amém? Nós ficamos atentos. Aleluia. A segunda vinda do Senhor Jesus será repentina e rápida. Não haverá tempo para arrependimento ou negociações de última hora. A escolha anteriormente feita determinará nosso destino eterno. A escolha feita. Se nós escolhemos, fomos chamados. Se nós escolhemos viver com o Senhor, essa escolha vai determinar o nosso destino eterno. A vida passa e passa muito rápido. É preciso estar com a consciência tranquila de que amamos ao Senhor e buscamos praticar sua vontade em todas as áreas de nossa vida, íntima e relacional. Nossa vida íntima com o Senhor e nosso relacionamento com Ele. Por isso nós deparamos dia após dia numa situação preciosa. Dia após dia nós estamos debaixo do olhar do Senhor. Dia após dia está olhando para nós a nossa sinceridade aos seus olhos. Então que nós, cada dia, procuramos cuidar de nós mesmos com muito zelo, para não acontecer a situação. Nós vemos nos versos 40 e 41, que se fala, um vai ser tirado e outro ficar. Aqui mostra claramente, muitas pessoas até diz, acontece várias situações, vê pessoas que faleceram, tudo, as pessoas dizem, não, mas ele vai ter um bom descanso. Nós só temos um bom descanso se nós declararmos a nossa vida para a salvação. E a salvação está no Senhor Jesus. Para isso nós temos que ter um compromisso com Ele. Se eu não tiver compromisso com Ele, Ele não tem comigo. Então aqui está o lado que nós fomos chamados para a glória. Que nós tenhamos um cuidado, um zelo. Para com quem? Cada um de nós. Porque nós tenhamos esse zelo para com as nossas vidas. O verso 44 diz assim: olhamos pela palavra, podemos observar antes do verso 43, mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Vamos dizer, nós temos a nossa casa, nosso lar. Se eu soubesse a hora que o ladrão vai invadir a minha casa, eu vou estar apercebido. Se eu soubesse a hora que ele vai entrar, se o ladrão marcasse a hora, eu iria ficar vigiando. Mas nós não sabemos. Vamos dizer, às vezes acontece 10, 15 anos, nenhuma pessoa tenta invadir a nossa casa. Às vezes em 30 anos nunca invadiu.
Nós não sabemos o dia e a hora. Às vezes, a hora que menos nós esperamos, o ladrão pode invadir a nossa casa. Então, ele vem numa hora que jamais nós esperamos. Por isso que gera em nós um cuidado, sempre estarmos apercebidos. Então, aqui o Senhor nos diz, o verso 44 diz assim: assim vocês também precisam estar preparados. Falando para nós, assim nós também precisamos estar preparados. Aleluia. Bem claro, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. A hora que menos esperamos, o Senhor Jesus vem. Nós sabemos que o mundo vai ser governado pelo mal, pelo anticristo. E nós sabemos também que o governo do mal, tudo está já preparado para a vinda do Senhor. Se olhamos para o livro de Daniel, se fala das 70 semanas, 69 semanas já cumpriram das profecias de Daniel, revelada, o Apocalipse também. O que falta agora? Cumprir as 70 semanas. As 70 semanas se fala o quê? A vinda do Emanuel. A vinda do Senhor Jesus buscar a sua igreja. É o assunto que estamos falando, essa mensagem de última hora. Temos que estar sempre apercebido. Então, quando nós olhamos para esse verso 44, diz assim: assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Como ladrão, nós não sabemos. A hora que menos espera o Senhor Jesus pode vir. Se nós ficarmos, meus irmãos, infelizmente, é sofrimento eterno. Se nós perdermos essa salvação, sofrimento eterno. Nós somos convidados, chamados pelo nosso Pai Celestial, para ser do Senhor Jesus. Nós temos uma responsabilidade para com as nossas almas, com as nossas vidas. Por isso nós temos que ter muito cuidado. Ao falar sobre a sua volta, a intenção do Senhor Jesus não era estimular previsões ou cálculos sobre a data, mas alertar sobre estar preparados. Será que estamos prontos? O Senhor Jesus, ao alertar, Ele não quis dizer: eu vou marcar data para voltar. O Senhor Jesus não deu data, não deu momento que Ele vai voltar. Nós precisamos estar preparados. Então, quando nós olhamos, repetindo esse assunto, aqui ao falar sobre a sua volta, a volta do Senhor Jesus, a intenção do Senhor Jesus não era estimular previsões ou cálculo sobre a data, mas alertar sobre estarmos preparados. Será que estamos prontos? Estamos preparados? Vamos ver que o Senhor Jesus venha hoje à meia-noite. À meia-noite para nós, nos Estados Unidos, acho que é 2 horas da manhã ou 10, né? Em torno de 2 horas de diferença. No Japão, já dá quase que 24 horas de diferença. Então, a meia-noite para nós é outro horário para outros. Então, a hora do Senhor vir está marcada. Será para os 4 cantos da terra. Então, nós temos que estar o quê? Cada dia apercebidos, preocupados. Onde vamos passar a nossa eternidade? Então aqui a pergunta é essa: será que estamos prontos? Será que estamos preparados? A única garantia é obedecer. Verso 46 se fala desse assunto: feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Se fala do servo fiel e prudente. Feliz o servo quando o Senhor Jesus voltar. Feliz o servo que seu Senhor, feliz o servo que seu Senhor encontrar fazendo quando voltar. Fazendo assim quando voltar. Nós estarmos preocupados com o seu reino, lutando para fazer o que agrada a Ele. Feliz o servo. Feliz o servo que luta para estar com o Todo-Poderoso.
podemos observar, o Senhor Jesus nos adverte de que, perto da sua volta, o mundo estará descrente, religioso, talvez, bem claro, mas sem a convicção da salvação, nem da militância evangélica. Observamos essa partinha aqui, ó. O quanto é importante isso para os evangélicos nas últimas horas, sobre os 4 cantos desse planeta Terra. Isso aqui é importantíssimo, ó, que nós ficamos com muito cuidado. O Senhor Jesus nos adverte de que perto da sua volta, no momento da sua volta, o mundo estará descrente, o povo estará desacreditado, religioso talvez, mantendo uma religião, sem compromisso com o Senhor, mas sem a convicção da salvação, nem da militância evangélica. Se fala da atuação evangélica, a pessoa atuante na vida espiritual, militante, ou ainda com desempenho espiritual, lutando para estar com o Senhor. São situações que nós olhamos, quantos hoje não tem mais evangélico. Vou falar para pessoas que não conhecem o Senhor, não. Quanto mais hoje não tem a convicção que vai ser salvo. Muitos já dizem, quem sabe é o Senhor. Você vai ser salvo, irmão? Quem sabe é o Senhor. Não, nós estamos lutando para ser salvo. Nós estamos lutando. E se nós servimos o Senhor com seriedade, você tem uma segurança pelo Espírito do Senhor que está presente conosco 24 horas, que nós somos salvos. Amém? O Espírito Santo confirma com o nosso espírito que nós somos do Senhor. Você sente a presença, você sente a virtude, você sente a glória do Senhor Jesus no teu ser. E sentindo a glória, você sabe que você é dele. Se você sabe que é dele, você sabe que é um salvo, é um filho do Todo-Poderoso. Então você tem a convicção. E quantos hoje, evangélicos, estão tornando religiosos, sem compromisso com o Senhor, o Todo-Poderoso? Por isso nós temos que ter muito cuidado. O poder do sistema mundial forçará muitos religiosos a se afastarem do Senhor Deus e da sua palavra. Observa bem claro, isso aqui é importantíssimo, ó. O poder do sistema mundial forçará muitos religiosos a se afastarem do Senhor Deus e da sua palavra. Quantas igrejas hoje? Bíblia já não se carrega. Hoje em dia já não está tendo isso aqui mais, ó. Bíblia dentro das igrejas. Tem igrejas por aí, só celular na mão dos crentes. Até os pastores vão pregar, já está tudo com o celular. O que é isso? Desvirtuando o povo da palavra. Quantas vezes estão sendo pregada a palavra, ensino público, e as pessoas estão no celular em outras coisas, outros assuntos? Isso está acontecendo aqui, Brasil, aqui, pertinho de nós. Várias cidades aqui, pessoas fazendo isso, eu contemplei com meus olhos há poucos dias, vendo isso. Então o que acontece? Se nós olhamos para tudo, podemos observar claramente, o poder do sistema mundial forçará muitos religiosos a se afastarem do Senhor Deus e da sua palavra. Intérpretes de um evangelho que não é o de Cristo conduzirão milhões de pessoas à perdição. Intérpretes de um evangelho que não é do Senhor Jesus conduzirão milhões de pessoas à perdição. Mas pode acontecer isso? Pode, já está acontecendo. Quantas pessoas estão descobrindo novidade na Bíblia? Inventando assuntos que estão fora da Bíblia. E estão sendo aderidos por milhões. Quantas pessoas agora diz, não precisa ir na igreja mais? Quem falou para você que precisa ir para a igreja? Falaram para mim, pastor, mas quem falou que a gente precisa ter que estar na igreja? São pessoas que não têm um mínimo de conhecimento de palavra, um mínimo de segurança de Bíblia. Eles acham que em casa serve a Deus, e sendo que o Senhor nos chamou para nós termos um compromisso com Ele, de estar adorando no seu templo, aguardando no seu templo, que Ele vai ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder.
nós ficamos no templo, adorando Ele, glorificando Ele, aquele lugar que nós deixamos tudo. Você deixa a sua casa, você deixa os afazeres, você deixa tudo, para vir aqui, para dizer, eu vim aqui para louvar o meu Senhor. Aqui nós adoramos, aqui nós aprendemos. Hoje, esse evangelho deturpado aí, as pessoas dizem, não precisa ir para a igreja mais, vou servir a Deus em casa, sem participar do corpo e sangue, sem comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Está fechando a mente do povo. Então a palavra diz aqui, nós podemos observar claramente, intérpretes de um evangelho que não é o de Cristo, conduzirão milhões de pessoas à perdição. Olha aqui agora, até os cristãos fiéis correrão o risco de ser enganado por um estilo de vida massificado pelo sistema. Até os cristãos fiéis correrão risco de vida, correrão risco de perder a salvação por um sistema massificado. Muitos evangélicos hoje aderindo. O que as pessoas estão fazendo agora? Antigamente, eu já fui religioso, terminava, o povo reunia tudo numa lanchonete, numa esquina, e ficava ali, batendo papo, tomando, bebendo. Hoje quem está fazendo são os crentes. Hoje quem estão reunindo nas lanchonetes, multidões ali, reunindo para se divertir, usando todo tipo de bebida, são os evangélicos agora. A igreja da última hora. É o povo que não está tendo compromisso com o Todo-Poderoso. Então, sinceramente, são os que está acontecendo. Aqui se fala, até os cristãos fiéis correram o risco de serem enganados por um estilo de vida massificado pelo sistema, globalização do pensamento humanista, cético, hedonista. Globalização. Se fala claro do pensamento, aqui vamos falar o que é humanista, da globalização do pensamento. Vamos falar primeiro humanista. O que é? Humanista significa valorizar o ser humano e a condição humana acima de tudo. Quantos hoje valoriza tanto as pessoas que estão à frente, os pastores, bispos, padres, acima do Senhor? Quantas pessoas aí valorizando o homem acima do Todo-Poderoso? Então o que diz aqui significa valorizar o ser humano e a condição humana acima de tudo. Cético, argumento comportamental. Cético aqui se fala das pessoas cheias de argumento, cheias de comportamento. Eu vou servir do meu jeito. Meu comportamento é esse, eu gosto assim, eu vou ser assim. Se fala de as pessoas que não querem se submeter ao Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. E a última palavra, hedonista, é uma doutrina ou filosofia de vida que defende a busca por prazer como finalidade da vida humana. A busca por prazer. Os evangélicos agora não estão querendo muito compromisso, é mais busca por prazer. E as igrejas estão fazendo isso, tudo quanto o povo gosta, eles pegam lá do mundão e trazem para dentro da igreja, para o povo se satisfazer, para o povo ficar dentro da igreja. É o que está acontecendo nas últimas horas. Por isso nós temos que ter muito cuidado, para nós não dizermos que somos evangélicos e na vida do Senhor ficarmos aqui para sofrimento eterno. Que nós tenhamos muito cuidado. Diante dessas condições, serão apanhados de surpresa pela iminente volta do Senhor Jesus. Não precisa dizer mais nada, né? Que nós tenhamos muito cuidado. Muito cuidado. Não é correto tentar calcular a data do retorno do Senhor Jesus. O erro maior, porém, é negligenciar esse evento fatal. Não é certo nós dizer, olha, Jesus vai vir agora, até 2030, vai vir até 2025. Não é certo. O maior erro é nós negligenciarmos a vinda do Senhor. Esse evento fatal vai acontecer, Ele vai vir nos buscar. Pode ser para os nossos dias, pode ser para o dia dos meus filhos, até dos meus netos. Mas tudo indica que está mais perto do que pensamos. Por isso que temos que ter cuidado.
A expectativa da volta do Senhor Jesus confere senso de urgência e dinâmica à missão evangélica em toda a terra. A missão evangélica, senso de urgência, é última hora. Vamos orar pelo planeta Terra, pela salvação do Brasil, das demais nações. Ora pelos missionários, pelos irmãos que têm força. Orar pela igreja, para os irmãos manter seguro no Senhor. Dever de todos orarem. A parábola do bom e mau servo ensina como o filho do Senhor Deus deve viver sua vida cristã. Aqui se fala da parábola do bom e mau servo. Se fala como que nós, filhos do Senhor, devemos viver. Como nós devemos ter compromisso com o Senhor, o Todo-Poderoso. Amém? Os irmãos podem dar glória a Deus? Amém. Glórias ao Senhor Deus. Aleluia. Glorificado e poderoso é o nome do Senhor. Verso 45 diz assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos demais servos da sua casa, para lhes dar o alimento no tempo devido? Aqui se fala do compromisso que o seu Senhor dá ao seu servo. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos demais servos de sua casa, para lhes dar o alimento no tempo devido? O verso 46 diz assim: feliz o servo que o seu Senhor encontrar fazendo assim quando ele voltar. O servo estiver preocupado com a vinda do Senhor, garanto que ele não o encarregará, garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. O Senhor vai confiar nele todos os seus bens, aquele servo que foi fiel. A parte que o Senhor confiou nele, ele fez com amor, carinho e dedicação. Nós podemos observar, o Senhor Jesus nos manda passar o tempo de espera, cuidando de seu povo, fazendo a sua obra neste mundo, dentro e fora da igreja. O nosso dever, então a gente pensa assim, é o dever do pastor, é o dever nosso, nós somos iguais, somos todos servos. O dever nosso é cuidar de nossa vida. Vamos dizer, um pai de família, que ele cuida ali da sua esposa, dos filhos, tudo, que a mãe cuida ali dos filhos, dos netos, do esposo, tudo, sempre voltando ali com responsabilidade, para que eles venham amar a vida, venham amar ao Senhor Jesus, que todos nós lutamos, que você luta pelos familiares, luta pelos amigos, luta pelos conhecidos, para que eles tenham uma oportunidade, como nós tivemos, de conhecer o Filho, de conhecer a vida, de conhecer essa pessoa preciosa, que é o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Amém? Que nós lutamos dia após dia. Essa é a melhor maneira de nos prepararmos para a volta do Senhor Jesus. Sempre você estar preocupado com seus filhos, preocupado com seus netos, com seus amigos, sempre aconselhando, para que eles tomem a posição de amar, adorar e glorificar o Senhor. Aleluia. O verso 48 nos diz assim: mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu Senhor está demorando. Quantas pessoas acham que o Senhor Jesus não vem mais? E o servo ali, o meu Senhor está demorando. Então comece a bater em seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões. Aqui se fala de uma condição. Comer e beber com os beberrões se envolve com o mundo pecaminoso. Então nós olhamos a condição que o Senhor Jesus diz, do servo se embaraçar. O Senhor não quer, meus irmãos, que nós nos embaraçamos com nada. Aqui se fala de uma condição de se embaraçar. Vamos ao verso 50, no final vou explicar todos. O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora em que ele não sabe. O Senhor daquele servo. Vamos dizer, o Senhor confiou a parte dele,
ele não foi sincero, ele não foi honesto diante dos olhos do seu Senhor. A hora que ele menos espera, o seu Senhor virá. Nós podemos observar, saber que a vinda do Senhor Jesus, Cristo será repentina e inesperada, deve motivar-nos a estar preparado. Saber então, sabemos que a vinda do Senhor é repentina e inesperada. O que nós temos que fazer? Lutar sempre para estar preparado. Devemos viver com responsabilidade, sem usar sua demora como desculpa para deixar de fazer a obra de edificação do seu reino. Para que nós não devemos justificar, ter desculpa que o Senhor está demorando, não precisamos preocupar com o seu reino. Para procurar fazer ou desenvolver uma falsa segurança, baseado nas datas que alguém tenha previsto para a volta do Senhor Jesus. Quantas pessoas ficam preocupadas com a data? Tem os enganadores que ficam aí tentando calcular data, tudo, sendo que o Senhor Jesus diz bem claro: ele estando no planeta Terra, somente o meu Pai sabe do momento da minha vinda. Hoje nós sabemos, ele está com o Pai em glória, o Senhor Jesus sabe do momento da sua vinda, mas ele estando na sua natureza humana, ele diz: somente meu Pai que está no céu. Na divina o Senhor Jesus sabe, na humana ele diz: somente meu Pai. Nós sabemos que ele não marcou o momento do seu retorno, sabemos que ele pode vir a hora que menos nós esperamos, por isso que precisamos estar cada dia preocupado. Verso 51, ele punirá severamente e lhes dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Isso aqui é uma parte triste. Se fala das pessoas, os ímpios. Muitas pessoas não querem ter conhecimento da palavra. Muitas pessoas fogem da palavra e acham que vai ficar impune. E também se fala do crente que não quer compromisso com Todo-Poderoso. Para ele vai gerar também um sofrimento. Infelizmente, o que vamos falar? O contexto revela que hipócrita é aquele cuja vida prática não corresponde à sua alegada fidelidade a Cristo. Uma pessoa alega que serve a Deus na melhor forma. Quantos hoje, religiosos, até mesmo evangélico, alega que serve o Senhor com muita seriedade. Sabemos que não é assim. Muitas vezes vemos com nossos olhos que não é assim. Se humanamente nós vemos, e o Senhor conhece tudo. Por isso temos que saber que estamos diante da luz. Então aqui se fala de uma pessoa que não serve o Senhor. O contexto revela que hipócrita é aquele cuja vida prática não corresponde à sua vida legada fidelidade a Cristo. A expressão ranger de dentes só é usada em Mateus. Aqui se fala em ranger de dente. Mateus que usa esse assunto. Mateus capítulo 8, verso 12 fala desse assunto. 13, verso 50 fala. Mateus 22, 13 também fala. Mateus 24, 51 fala nesse assunto, e o 25, 30, que nós acabamos de ver também. Podemos ter logo em seguida aqui o verso 30, só para os irmãos observarem claro como está aqui. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então assim o capítulo 25, verso 30, são várias referências, só li o 25, 30. E tem a ver com o profundo e doloroso e eterno arrependimento que os incrédulos e os falsos cristãos, os incrédulos e os falsos cristãos, hipócritas, sentirão a partir do dia do Senhor. Vão sentir o que a partir do dia do Senhor? Quantas pessoas se justificam, você vai falar do Senhor Jesus para ele está mais santo que tudo, está mais correto que tudo, mas ele não quer entrar pela palavra, se torna um hipócrita. No dia da vinda do Senhor, ele também vai ser punido, porque ele não quis seguir o Senhor de acordo com a vontade do Todo-Poderoso. Então o que diz a palavra? Que nós tomamos posse cada dia
planta e ranger de dentes é a expressão usada para descrever o desespero que sentirão os que não seguem a Cristo no dia da sua volta inesperada. Calcula, vamos dar exemplo. O marido está sempre falando para a esposa: vamos servir o Senhor, vamos dedicar a ela, vamos viver perto do Senhor, o Senhor é precioso. A mulher nunca aceita. Da mesma forma, muitas vezes a mulher dedica e o homem não quer. Ou os filhos, quantas vezes os pais conselham os filhos: meus filhos, eu sirvo o Senhor, vamos servir também, vamos para a igreja adorar o Senhor. Não quero. Naquele momento que o Senhor Jesus vier, os irmãos calculam o sofrimento para eles. Sabe, meu pai me avisou tanto, minha mãe me avisou tanto. Os filhos, os pais que ficarem, dizer: meu filho era sincero aos olhos do Senhor, ele falou para mim várias vezes, eu não quis. Calcula o sofrimento que vai ser, o sofrimento que vai ser sobre a terra. Então aqui se fala planta e ranger de dente, é a expressão usada para descrever o desespero que sentirão os que não seguem a Cristo no dia de sua volta inesperada. E o juízo vindouro do Senhor Deus é tão certo como a volta do Senhor Jesus à terra. Se fosse só esse planto, esse choro com a vinda do Senhor, estaria bom ainda. Se fosse só isso, estaria o dia do juízo, que a palavra diz que todo joelho vai dobrar diante dos olhos do Senhor. Qual desculpa o ser humano tem se não se converter? Qual a desculpa que o ser humano tem para justificar: Senhor, não fui na igreja por causa do irmão de fulano de tal, não fui na igreja por causa do pastor, não fui na igreja porque ficava muito longe da minha casa. Qual desculpa que as pessoas vão ter para justificar aos olhos do Senhor? O próprio Senhor Isaías diz: apresenta as tuas razões, nós vamos chegar junto a juízo. Que nós tenhamos um cuidado conosco mesmo. Amém, meus irmãos? Essa mensagem é uma mensagem de advertência, para que os irmãos tenham cuidado de ti mesmo, que Paulo falou para Timóteo: Timóteo, cuida de ti mesmo, Timóteo, tenha um zelo por você mesmo. Vamos ter um zelo por nós? Nós temos uma grande vantagem, nós somos chamados, nós somos escolhidos. O que precisa nós fazermos agora? Abraçarmos essa tão grande salvação, que é o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Amém? Colocamos-nos em pé. Senhor Deus, perante os teus olhos eternos, te louvo pela tua bondade, te louvo pela tua grande misericórdia, por tudo quanto o Senhor falou conosco nesta noite. Mediante a tua santa presença, poderoso, que o Senhor venha ser o conforto, o Senhor venha ser a segurança de cada um dos filhos, que todos os nossos irmãos eternos demais que participarem dessa palavra, que possa ter do Senhor os olhos do entendimento aberto, que venha lutar para servir o Senhor na melhor forma diante da tua palavra, até que o Senhor venha nos buscar. Somos para a glória do teu nome eterno, nos corrige, nos adverte cada dia. O que queremos, Rei, é estar com o Senhor em glória. Por isso perdoa todas as nossas falhas e fraquezas, nos abençoe teu povo, a tua igreja, teus filhos eternos, fortalecendo cada um deles, para que todos possam ser despertados para a glória do teu nome. Não queremos, ó Rei, que no meio da tua vida nenhum de nossos irmãos fique, mas que todos venham despertar para estar com o Senhor. Assim abençoa poderosamente o teu povo, ó Rei, a tua igreja viva, sobre os 4 cantos do planeta Terra. Que os nossos irmãos, os teus filhos, Senhor Deus e Pai, venham ser despertados nessas últimas horas de tanto engano, venha ser despertado para tomar posse da tua palavra, Senhor Deus e Pai, em nome de teu Filho precioso, Senhor Jesus, que assim pedimos e agradecemos. Amém.